Este é para Jim Bishop e Bart Atlin e Ted Holmes. Para mim, o universo estava todo desprovido de vida, propósito, arbítrio e até de hostilidade. Era um motor a vapor enorme, morto, imensurável, rodando em sua indiferença morta para me esmagar membro a membro. Ó, amplo, sinistro e solitário Gólgota e moinho da morte. Por que os vivos foram banidos daí sem companhia, conscientes? Por que, se não há diabo, não, a não ser que o diabo seja seu Deus? Thomas Carlyle. Eu encorajaria todos os americanos a caminhar com o máximo de frequência possível. É mais do que saudável, é divertido. John F. Kennedy, 1962. The Pump Don't Work. Cause de Vandals Tuck de Andres. Bob Dylan. Um velho Ford azul entrou no estacionamento cercado naquela manhã, parecendo um cachorrinho cansado depois de correr muito. Um dos guardas, um jovem sem expressão de uniforme caqui cinto estilo Sam Browne, pediu para ver a identidade azul de plástico. O garoto no banco de trás a entregou para a mãe. A mãe a entregou para o guarda. O guarda levou até um computador que parecia estranhamente deslocado na tranquilidade rural. O computador engoliu o cartão e mostrou na tela. Garrett Raymond Davis. RD 1 Pownal, Maine. Condado de Androscoggin. Identidade no 4980189. Ok. O guarda apertou outro botão e tudo desapareceu, deixando a tela do aparelho lisa e verde e vazia de novo. Ele fez sinal para que se adiantassem. Eles não devolvem o documento? Perguntou a senhora. Garrett. Eles não. Não, mãe, disse Garrett, paciente. Olha, não gostei, disse ela, entrando em uma vaga. Ela estava dizendo a mesma coisa desde que haviam saído de casa no escuro das 2 da madrugada. Estava resmungando, na verdade. Não se preocupe, disse ele sem ouvir a si mesmo. Estava ocupado observando e com sua própria confusão de expectativa e medo. Saiu do carro quase antes do último chiado asmático do motor. Era um garoto alto e forte e estava usando uma jaqueta de uniforme do exército para se proteger do frio das 8 horas da manhã de primavera. A mãe também era alta, mas estava magra demais. Os seios eram quase inexistentes, não passavam de uns nódulos. Os olhos estavam agitados e inseguros, um tanto chocados. O rosto era o de uma pessoa inválida. O cabelo da cor de ferro tinha se desgrenhado sob a complicação de presilhas que deviam segurá-lo no lugar. O vestido pendia do corpo como se a mulher tivesse perdido muito peso. Hey, disse ela com aquela voz sussurrada e conspiratória que ele tinha começado a temer. Hey, escuta. Ele abaixou a cabeça e fingiu colocar a camisa para dentro da calça. Um dos guardas estava comendo ração de combate direto de uma lata e lendo um gibi. Garrett viu o guarda comendo e lendo e pensou pela 10ª vez, é tudo real. E, finalmente, o pensamento começou a pesar. Ainda dá tempo de mudar de ideia. O medo e a expectativa aumentaram um pouco. Não dá mais tempo, disse ele. O prazo para a desistência acabou ontem. Ainda com aquela voz baixa e conspiratória que ele odiava. Eles entenderiam, eu sei que sim. O prefeito. O prefeito. Garrett começou, e viu a mãe se encolher. Você sabe o que o prefeito faria, mãe? Outro carro tinha passado pelo pequeno ritual no portão e estacionado. Um garoto de cabelo escuro desceu. Os pais dele foram atrás e, por um momento, os 3 ficaram reunidos como jogadores de beisebol preocupados. Como alguns dos outros garotos, ele estava com uma mochilinha leve. Garrett se perguntou se não tinha sido meio burro de não levar uma. Você não vai mudar de ideia? Era culpa assumindo cara de ansiedade. Apesar de ter apenas 16 anos, Ray Garrett entendia um pouco de culpa. Ela achava que tinha sido seca demais, cansada demais ou talvez absorta demais com as dores antigas para impedir a loucura do filho em seu estágio inicial, para impedi-la antes que o maquinário pesado do Estado já tivesse assumido o controle, com seus guardas de CAC e computadores, prendendo-o mais rigidamente ao todo insensato do sistema a cada dia que passava, até o dia anterior, quando a tampa se fechará com um estrondo final. Ele colocou a mão no ombro dela. Isso foi ideia minha, mãe. Eu sei que não foi sua. Ele olhou em volta. Ninguém estava prestando a menor atenção neles. Eu te amo, mas é melhor assim, de uma forma ou de outra. Não é, disse ela, à beira das lágrimas. Hey, não é, se seu pai estivesse aqui, ele impediria. Bom, ele não está, está? Ele foi brutal, na esperança de que pudesse estancar as lágrimas dela. E se tivessem de arrastá-la? Ouvirá falar que acontecia às vezes. O pensamento fez gelar. Com voz mais suave, ele falou. Deixa pra lá, mãe. Tudo bem? Ele forçou um sorriso. Tudo bem, respondeu por ela. O queixo dela ainda estava tremendo, mas ela sentiu. Não estava tudo bem, mas era tarde demais. Não havia nada que pudesse ser feito. Um vento leve soprou pelos pinheiros. O céu estava todo azul. A estrada estava logo adiante, assim como o simples poste de pedra que marcava a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. De repente, a expectativa ficou maior do que o medo e ele quis seguir em frente, dar logo o primeiro passo. Eu fiz isso aqui. Você pode levar, não pode? Não são pesados demais, são? Ela estendeu um pacote de papel alumínio cheio de biscoitos na direção dele. Posso. Ele pegou os biscoitos e abraçou meio sem jeito, tentando dar o que ela precisava naquele momento. Beijou a bochecha dela. A pele parecia seda velha.
Por um momento, quase chorou também. Mas pensou no rosto sorridente e bigodudo do major e deu um passo para trás enquanto enfiava o pacote de biscoitos no bolso da jaqueta. Tchau, mãe. Tchau, rei. Seja um bom menino. Ela ficou ali parada por um momento, e ele teve a sensação de que ela era muito leve, como se a brisa que soprava naquela manhã pudesse jogá-la para longe, como um dente de leão se desfazendo. Ela voltou para o carro e ligou o motor. Garrett ficou olhando. Ela levantou a mão e acenou. Lágrimas escorriam por seu rosto. Ele as via. Acenou para ela e, quando ela partiu com o veículo, ficou parado com os braços junto ao corpo, consciente do quanto devia parecer bem e corajoso e solitário. Mas, depois que o carro passou pelo portão, o desamparo o atingiu e ele voltou a ser apenas um garoto de 16 anos, sozinho em um lugar estranho. Virou-se para a estrada. O outro garoto, o de cabelo escuro, olhava enquanto os pais iam embora. Tinha uma cicatriz em uma das bochechas. Garrett foi até ele e disse oi. O garoto de cabelo escuro olhou para ele. Oi. Meu nome é Rei Garrett, disse ele, se sentindo meio babaca. O meu é Peter MC Vries. Você está pronto? Perguntou Garrett. MC Vries deu de ombros. Estou meio tenso. É a pior parte. Garrett assentiu. Os dois foram andando na direção da estrada e do marco de pedra. Atrás deles, outros carros se afastavam. Uma mulher começou a gritar de repente. Inconscientemente, Garrett e MC Vries se aproximaram um do outro. Nenhum dos dois olhou para trás. À frente deles estava a estrada, ampla e preta. O asfalto vai estar quente ao meio-dia, disse MC Vries de súbito. Vou ficar no acostamento. Garrett assentiu. MC Vries olhou para ele, pensativo. Quanto você pesa? 72 quilos. Eu peso 75. Dizem que os mais pesados se cansam mais rápido, mas acho que estou em boa forma. Para Garrett, Peter MC Vries parecia mais do que isso, parecia incrivelmente em forma. Ele se perguntou quem eram eles que diziam que os caras mais pesados se cansavam mais rápido, quase perguntou, mas decidiu não falar nada. A marcha era uma daquelas coisas que existiam em apócrifos, talismãs, lendas. MC Vries se sentou na sombra perto de dois outros garotos, e depois de um momento, Garrett se sentou ao lado dele. MC Vries parecia tê-lo esquecido completamente. Garrett olhou para o relógio. Eram 8h05. Faltavam 55 minutos. A impaciência e a expectativa voltaram, e ele fez o possível para sufocá-las, dizendo a si mesmo para aproveitar que estava sentado enquanto podia. Todos os garotos estavam sentados. Sentados em grupos e sentados sozinhos, um tinha subido no galho mais baixo de um pinheiro com vista para a estrada e estava comendo o que parecia ser um sanduíche de geleia. Era magrelo e louro, usava uma calça roxa e uma camisa azul de cambraia por baixo de um suéter verde velho com zíper furado nos cotovelos. Garrett se perguntou se os magrelos durariam ou ficariam exaustos rápido. Os garotos ao lado dos quais ele e MC Vries tinham se sentado estavam conversando. Eu não vou me apressar, disse um deles. Por que deveria? E daí se eu for divertido? A gente se ajusta e pronto. Ajuste é a palavra-chave aqui. Lembra onde ouviu isso primeiro? Olhou ao redor e viu Garrett e MC Vries. Mais cordeiros para matança. Ancolson é meu nome. É de andar que tenho fome. Falou isso sem sinal de sorriso. Garrett disse seu nome. MC Vries falou dele, distraído, ainda olhando para a estrada. Sou Art Baker, disse o outro baixinho. Tinha um sotaque sulista bem leve. Os quatro trocaram apertos de mão. Houve um momento de silêncio, e MC Vries disse. É meio assustador, né? Todos assentiram, menos Ancolson, que deu de ombros e abriu um sorriso largo. Garrett viu o garoto no pinheiro terminar o sanduíche, amassar o papel manteiga em que estava embrulhado e jogar a bolinha no acostamento. Ele vai se cansar rápido, concluiu. Isso fez com que se sentisse melhor. Estão vendo aquele ponto ao lado do poste de marcação? Perguntou Olson subitamente. Todos olharam. A brisa projetava na estrada padrões de sombra em movimento. Garrett não sabia se estava vendo alguma coisa. É da longa marcha de 2 anos atrás, contou Olson com uma satisfação sinistra. O garoto estava com tanto medo que ficou paralisado às 9 horas. Eles ponderaram o horror daquilo em silêncio. Não conseguiu se mexer, continuou Olson. Recebeu as 3 advertências, e às 9h02, deram o bilhete dele desta para uma melhor. Bem ali, do lado do poste de largada. Garrett se perguntou se suas pernas ficariam paralisadas. Achava que não, mas era uma coisa sobre a qual não dava para ter certeza até que acontecesse, e era um pensamento horrível. Ele se perguntou por que Ancolson quis contar algo tão terrível. De repente, Art Baker se sentou mais ereto. Lá vem ele. Um jipe de cor parda avançou até o marco de pedra e parou. Um veículo estranho vinha atrás, uma semi-lagarta com esteiras no lugar de rodas que se deslocava bem mais devagar. O carro militar tinha antenas de radares que pareciam de brinquedo instaladas na frente e atrás. 2 soldados relaxavam na plataforma de cima, e Garrett sentiu um frio na barriga quando olhou para eles. Estavam carregando carabinas de calibre alto do exército. Alguns garotos se levantaram, mas Garrett não. Nem Olson e Baker, e, depois de uma olhada inicial, MC Vries parecia ter voltado para os próprios pensamentos.
O garoto magrelo do pinheiro estava balançando os pés, distraído. O major saiu do jipe. Era um homem alto e ereto com um bronzeado de deserto que combinava com um uniforme caque simples. Levava uma pistola presa no cinto e estava usando óculos de sol espelhados. Diziam que os olhos do major eram extremamente fotossensíveis e que ele nunca era visto em público sem os óculos escuros. Sentem-se, garotos, disse ele. Mantenham a dica 13 em mente. A dica 13 era preserve energia sempre que possível. Os que tinham se levantado se sentaram. Garrett olhou para o relógio de novo. Marcava 8h16, e ele decidiu que estava 1 minuto adiantado. O major sempre chegava na hora. Ele pensou em atrasar o relógio 1 minuto, mas logo esqueceu. Eu não vou fazer nenhum discurso, disse o major, observando-os com as lentes vazias que cobriam seus olhos. Dou meus parabéns ao vencedor dentre vocês e reconheço a coragem dos perdedores. Ele se virou para o jipe. O silêncio parecia vivo. Garrett respirou fundo o ar de primavera. Ficaria quente. Um dia bom para andar. O major se virou para eles. Estava segurando uma prancheta. Quando eu chamar seu nome, dê um passo à frente e pegue seu número. Depois, volte para o seu lugar até chegar a hora de começar. Façam isso rapidamente, por favor. Vocês estão no exército agora, sussurrou Olson com um sorriso, mas Garrett o ignorou. Não dava para não admirar o major. O pai de Garrett, antes que os pelotões o levassem, gostava de dizer que o major era o monstro mais raro e mais perigoso que qualquer nação podia produzir, um sociopata apoiado pela sociedade. Mas nunca tinha visto o major em pessoa. Aronson. Um garoto caipira, baixo, gorducho e com o pescoço queimado se adiantou, obviamente impressionado com a presença do major, e pegou o grande número 1 de plástico. Prendeu-o na camisa pela fita adesiva, e o major deu um tapinha nas costas dele. Abraham. Um garoto alto com cabelo meio ruivo de calça jeans e camiseta. O casaco estava amarrado na cintura e batia nos joelhos. Olson deu uma risadinha debochada. Baker, Arthur. Sou eu, disse Baker e se levantou. Ele se moveu com tranquilidade enganosa e deixou Garrett nervoso. Baker seria duro na queda. Baker aguentaria bastante. Baker voltou. Tinha prendido o número 3 na camisa, no lado direito do peito. Ele te disse alguma coisa? Perguntou Garrett. Me perguntou se estava começando a esquentar lá onde eu moro, respondeu Baker timidamente. É, ele. O major falou comigo. Não tão quente quanto vai começar a ficar por aqui, debochou Olson. Baker, James, disse o major. Continuou assim até 8h40 da manhã e deu tudo certo. Ninguém tinha tentado escapar. No estacionamento, motores foram ligados e vários carros começaram a ir embora, garotos da lista de espera que iriam para casa ver a cobertura da longa marcha pela televisão. Agora vai, pensou Garrett, agora vai mesmo. Quando chegou a vez dele, o major lhe deu o número 47 e disse. Boa sorte. De perto, o cheiro do homem era bem masculino e um tanto sobrepujante. Garrett teve uma vontade quase insaciável de tocar na perna do sujeito para ter certeza de que ele era real. Peter M.C. Vries foi o 61. Ann Coulson foi o 70. Ele ficou mais tempo com o major do que o resto. O major riu de alguma coisa que Olson disse e bateu nas costas dele. Eu falei para ele ficar com bastante dinheiro à mão, disse Olson quando voltou. E ele me mandou dar trabalho para todo mundo. Disse que gostava de ver gente cheia de disposição para vencer. Dá um trabalho infernal para todo mundo, garoto, ele falou. Que beleza, disse M.C. Vries, e piscou para Garrett. Garrett se perguntou o que M.C. Vries queria dizer ao piscar daquele jeito. Será que estava debochando de Olson? O garoto magrelo na árvore se chamava Seb Beans. Ele pegou o número de cabeça baixa, sem falar com o major, depois se sentou ao pé da árvore. Garrett estava meio fascinado pelo garoto. O número 100 foi um sujeito ruivo com a pele do rosto em erupção. O nome dele era Zook. Ele pegou o número, e todos se sentaram e esperaram o que viria a seguir. Em seguida, 3 soldados que estavam na semi-lagarta distribuíram cintos largos com bolsos fechados por botão de pressão. Estavam cheios de tubos de pasta energética concentrada. Mais soldados apareceram com cantis. Os garotos afivelaram os cintos e penduraram os cantis nos ombros. Olson colocou o cinto baixo nos quadris, como um pistoleiro, pegou uma barra de chocolate Vaifa e começou a comê-la. Até que não é ruim, disse, sorrindo. Tomou um gole do cantil para acompanhar o chocolate, e Garrett se perguntou se Olson estava se exibindo ou se sabia algo que Garrett não sabia. O major olhou para eles com expressão sóbria. O relógio de pulso de Garrett mostrava 8h56. Como o tempo tinha passado tão rápido. Sentiu o estômago se embrulhar dolorosamente. Certo, pessoal, façam fila de 10 em 10, por favor. Não precisa ser em ordem numérica. Fiquem com os amigos se quiserem. Garrett se levantou. Sentia-se entorpecido, irreal. Era como se seu corpo pertencesse a outra pessoa. Bom, lá vamos nós, disse M.C. Vries ao lado dele. Boa sorte, pessoal. Boa sorte para você, disse Garrett, surpreso. Alguém precisa examinar a porra da minha cabeça, disse M.C. Vries. De repente pareceu pálido e suado, não tão incrivelmente em forma como antes. Estava tentando sorrir, sem sucesso. A cicatriz se destacava na bochecha dele como um sinal de pontuação maluco.
Sebin se levantou e foi para o fim da fila de 10 de largura e 10 de profundidade. Olson, Baker, MC Vries e Garrett estavam na terceira fileira. Garrett estava com a boca seca. Ele se perguntou se devia beber água. Decidiu que não. Nunca na vida tinha ficado tão ciente da existência dos próprios pés. O garoto se perguntou se congelaria no lugar e receberia o bilhete logo na largada. Perguntou-se se Sebins desistiria cedo, Sebins do sanduíche de geleia e da calça roxa. Perguntou-se se ele desistiria cedo. Perguntou-se como seria-se. Seu relógio marcava 8h59. O major estava observando um cronômetro de bolso de aço inoxidável. Levantou os dedos devagar e tudo entrou em suspensão junto com a mão dele. Os 100 garotos ficaram observando com atenção, e o silêncio era horrível e imenso. O silêncio era tudo. O relógio de Garrett marcou 9 da manhã, mas a mão erguida não baixou. Vai. Por que ele não vai? A vontade dele era de gritar. Mas lembrou que seu relógio estava 1 minuto adiantado. Era possível ajustar o relógio pelo do major, mas ele não tinha feito isso, tinha esquecido. O major baixou os dedos. Boa sorte a todos, disse ele. O rosto estava sem expressão e os óculos espelhados escondiam os olhos do homem. Os garotos começaram a andar calmamente, sem empurra-empurra. Garrett andou junto. Não tinha ficado congelado no lugar. Ninguém ficou. Seus pés passaram pelo marco de pedra, acompanhando MC Vries à esquerda e Olson à direita. O som de passos estava bem alto. É agora, é agora, é agora. Ele foi acometido por uma vontade repentina e insana de parar. Só para ver se era sério. Rejeitou o pensamento com indignação e um pouco de medo. O grupo saiu da sombra e foi para o sol quente de primavera. Estava gostoso. Garrett relaxou, botou as mãos nos bolsos e acompanhou os passos de MC Vries. O grupo começou a se espalhar, cada pessoa encontrando o próprio passo e a própria velocidade. A semi-lagarta foi acompanhando pelo acostamento, levantando poeira fina. As antenas de radar giravam sem parar, monitorando a velocidade de cada competidor com um computador de bordo sofisticado. A velocidade mínima era 6,5 km por hora. Advertência! Advertência, número 88. Garrett levou um susto e olhou em volta. Era Sebins. Sebins 088. De repente, teve certeza de que Sebins ia receber o bilhete dele bem ali, com o ponto de partida ainda à vista. Esperto. Foi Olson que falou. O quê? Perguntou Garrett. Teve de fazer um esforço consciente para mover a língua. O cara leva uma advertência enquanto ainda está começando e tem ideia de qual é o limite. E pode enrolar com facilidade. Se a pessoa andar 1 hora sem tomar uma nova advertência, uma das antigas é cancelada. Você sabe disso. Claro que sei, disse Garrett. Estava no livro de regras. Cada participante podia receber 3 advertências. Na quarta vez que ficasse abaixo dos 6,5 km por hora, estava fora da marcha. Mas se tivesse 3 advertências e conseguisse andar por 3 horas, voltava para o jogo. Agora, ele sabe, disse Olson. E, às 10h02, vai estar sem nada de novo. Garrett continuou andando num ritmo bom. Estava se sentindo bem. A largada sumiu de vista quando começaram a subir uma colina e descer para um vale longo cheio de pinheiros. Aqui e ali havia campos circulares com a terra recém-mexida. Batatas, me contaram, disse MC Vries. As melhores do mundo, respondeu Garrett automaticamente. Você é do Maine? Perguntou Baker. Sou, do sul do estado. Ele olhou para frente. Vários garotos tinham se afastado do grupo principal, andando a um pouco menos de 10 km por hora. 2 estavam usando jaquetas de couro idênticas, com o que parecia ser uma águia nas costas. Era uma tentação acelerar, mas Garrett se negou a se apressar. Preserve energia sempre que possível, dica 13. A estrada passa perto da sua cidade? Perguntou MC Vries. A uns 10 km de um lado. Acho que minha mãe e minha namorada vão lá me ver. Ele fez uma pausa e acrescentou com cautela. Se eu ainda estiver andando, claro. Ah, não vão ter saído 25 até chegarmos no sul do estado, disse Olson. Um silêncio se espalhou entre eles depois disso. Garrett sabia que não era assim, e achava que Olson sabia também. 2 outros garotos receberam advertências, e apesar do que Olson tinha dito, o coração de Garrett se sobressaltou todas as vezes. Ele deu uma olhada em Sebins. O garoto ainda estava na retaguarda, comendo outro sanduíche de geleia. Havia um terceiro sanduíche saindo do bolso do suéter verde puído. Garrett se perguntou se a mãe dele os tinha feito e pensou nos biscoitos que a mãe lhe dera, empurrara na direção dele, como se para espantar espíritos malignos. Por que não deixam as pessoas assistirem à largada de uma longa marcha? Perguntou Garrett. Atrapalha a concentração dos competidores, disse alguém em voz alta. Garrett virou a cabeça. Era um garoto pequeno, moreno e de aparência intensa com o número 5 colado na gola da jaqueta. Garrett não conseguia lembrar o nome dele. Concentração? Perguntou ele. É. O garoto foi para o lado de Garrett. O major disse que é muito importante se concentrar em meio à calma no começo de uma longa marcha. Distraído, apertou a ponta do nariz pontudo com o polegar. Havia uma espinha vermelha lá. Eu concordo. Agitação, multidões e televisão depois.
Agora, só precisamos de foco. Ele olhou para Garrett com os olhos castanhos profundos e falou de novo. Foco. Eu só estou focando em levantar e baixar um pé depois do outro, disse Olson. O número 5 pareceu insultado. Você precisa encontrar seu ritmo. Precisa focar em você mesmo. Precisa ter um plano. Meu nome é Gary Barkovich, aliás. Sou de Washington, capital. O meu é John Carter, disse Olson. Eu sou de Barson, Marte. Barkovich curvou os lábios em uma expressão de desprezo e ficou para trás. Tem maluco em todo canto, pelo visto, disse Olson. Mas Garrett achou que Barkovich estava pensando de forma bem clara, ao menos até um dos guardas gritar, uns 5 minutos depois. Advertência. Advertência, número 5. Tem uma pedra no meu sapato. Disse Barkovich, irritado. O soldado não respondeu. Saiu da semi-lagarta e parou no acostamento da estrada em frente a Barkovich. Na mão, tinha um cronômetro de aço inoxidável igual ao do major. Barkovich parou completamente e tirou o sapato. Tirou uma pedrinha de lá de dentro. Escuro e intenso, com o rosto moreno brilhando de suor, ele não deu atenção quando o soldado gritou. Segunda advertência, número 5. Ele ajeitou a meia com cuidado no arco do pé. Oh, disse Olson. Todos se viraram e começaram a andar de costas. Ainda no fim do grupo, Sebbins passou por Barkovich sem olhar para ele. Barkovich ficou sozinho, só um pouco à direita da linha branca, amarrando o tênis. Terceira advertência, número 5. É a advertência final. Garrett sentia algo na barriga que parecia uma bola de muco grudento. Não queria olhar, mas não conseguia parar. Não estava preservando energia sempre que possível ao andar de costas, mas não conseguia se controlar. Quase dava para ver os segundos de Barkovich se esvaindo. Ah, cara, disse Olson. Aquele burro vai ganhar o bilhete. Mas Barkovich se levantou. Parou para tirar terra dos joelhos da calça. E depois começou a trotar, alcançou o grupo e voltou ao ritmo de caminhada. Passou por Sebbins, que continuou sem olhar para ele, e alcançou Olson. Ele sorriu, os olhos castanhos cintilando. Viu? Acabei de conseguir descansar. Faz parte do meu plano. Você pode achar isso, disse Olson, a voz mais alta do que o habitual. Eu só vejo que você recebeu 3 advertências. Pelo seu mísero minuto e meio, você tem que andar por 3, porras, de horas. E por que você precisava descansar? A gente acabou de começar, caramba! Barkovich pareceu insultado. Fuzilou Olson com o olhar. Vamos ver quem recebe o bilhete primeiro, você ou eu, disse ele. Está no meu plano. Seu plano e tudo que sai do meu cu são parecidos demais, disse Olson, e Baker riu. Com um ruído de deboche, Barkovich passou por eles. Olson não conseguiu resistir a um comentário de despedida. Só não vai tropeçar, parceiro. Eles não dão outra advertência. Ele só. Barkovich nem olhou para trás e Olson desistiu, repugnado. Às 9h13, segundo o relógio de Garrett, ele tinha se dado ao trabalho de atrasá-lo em 1 minuto. O jipe do major chegou ao topo da colina que os meninos tinham começado a descer. Ele passou por eles no acostamento oposto ao da semi-lagarta e levou um megafone aos lábios. Fico feliz em anunciar que vocês completaram 1,5 km da jornada, garotos. Eu também gostaria de lembrá-los de que a maior distância que um grupo completo já percorreu foi de 12,5 km. Espero que vocês superem essa marca. O jipe seguiu em frente. Olson parecia estar considerando a notícia com surpresa sobressaltada e até temerosa. Nem 13 quilômetros, pensou Garrett. Ele chutaria bem mais. Não esperava que ninguém, nem mesmo Sebbins, recebesse o bilhete antes do final da tarde, pelo menos. Pensou em Barkovich. Para ele, bastava ficar abaixo da velocidade mínima uma vez na hora seguinte. Hey? Era Art Baker. Ele havia tirado o casaco e o pendurado em um braço. Você teve algum motivo específico para vir participar da longa marcha? Garrett abriu o cantil e tomou um gole rápido de água. Estava frio e boa. Deixou gotículas de umidade no lábio superior e eles lambeu. Era bom, muito bom sentir coisas assim. Sei lá, disse ele com sinceridade. Eu também não sei. Baker pensou por um momento. Você fazia corrida ou atletismo na escola? Não. Nem eu. Mas acho que não importa, né? Não agora. Não, não agora, concordou Garrett. As conversas morreram. Eles passaram por um vilarejo com um mercadinho e um posto de gasolina. 2 homens idosos sentados em cadeiras dobráveis em frente ao posto ficaram olhando para eles com olhos entreabertos e reptilianos de velhos. Nos degraus do mercadinho, uma jovem levantou o filhinho para que ele pudesse vê-los. E 2 garotos mais velhos, de uns 12 anos de acordo com a avaliação de Garrett, os viu sumir de vista com melancolia no olhar. Alguns dos garotos começaram a especular o quanto tinham andado. Segundo os boatos, uma segunda semi-lagarta havia sido enviada para cobrir os 6 garotos na frente. Eles tinham sumido de vista. Alguém disse que estavam andando a 11 km por hora. Outra pessoa disse que era 16. Uma terceira falou com autoridade que um cara na frente estava se cansando e tinha recebido 2 advertências. Garrett se perguntou por que eles não o estavam alcançando se aquilo era verdade. Olson terminou a barra de chocolate Vaifa que tinha começado na fronteira e bebeu um pouco de água.
Alguns outros também estavam comendo, mas Garrett decidiu esperar até estar com fome. Tinha ouvido que os energéticos eram bons. Os astronautas levavam aquilo quando iam para o espaço. Um pouco depois das 10 horas, o grupo passou por uma placa que dizia Limestone 15 quilômetros. Garrett pensou na única longa marcha que seu pai tinha permitido que ele fosse. Eles tinham ido até Freeport e os visto passar. Sua mãe estava junto. Os competidores estavam cansados e de olhos fundos, e nem perceberam direito a torcida e os cartazes e os vivas constantes das pessoas que incentivavam seus favoritos e aqueles em quem tinham apostado. O pai de Garrett contou-lhe depois que as pessoas encheram as ruas de Bangor em diante. O norte não era tão interessante e a estrada ficava isolada, talvez para que os participantes pudessem se concentrar em manter a calma, como Barkovich tinha dito. Mas, com o passar do tempo, melhorava, claro. Quando os competidores passaram por Freeport naquele ano, estavam na estrada havia 72 horas. Garrett tinha 10 anos e ficou impressionado com tudo. O major havia feito um discurso para a multidão enquanto os garotos ainda estavam a 8 quilômetros da cidade. Ele começou falando de competição, passou pelo patriotismo e terminou com uma coisa chamada Produto Nacional Bruto. Garrett rira daquilo, porque para ele bruto era uma coisa ruim, tipo um valentão. Tinha comido 6 cachorros quentes, e quando finalmente vira os competidores chegando, havia molhado a calça. Havia um garoto gritando. Era a lembrança mais vívida de Garrett. Cada vez que o competidor botava o pé no chão, gritava, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Mas continuava andando. Todos continuavam, e logo o último deles passou pela LL. Bem que fica na US1 e sumiu de vista. Garrett tinha ficado meio decepcionado por não ter visto ninguém receber o bilhete. Eles nunca mais tinham ido a uma longa marcha. Mais tarde, Garrett ouvirá o pai gritando enraivecido com alguém ao telefone, como fazia quando estava bêbado ou sendo político, e a mãe ao fundo, com seu sussurro conspiratório, suplicando para ele parar, por favor parar, antes que alguém pegasse a extensão. Garrett bebeu mais água e se perguntou como Barkovich estava. Eles passaram por mais casas. Havia famílias sentadas nos jardins, sorrindo, acenando, tomando Coca-Cola. Garrett, disse MC Vries. Ora, olha o que você ganhou. Uma garota bonita de uns 16 anos vestindo blusa branca e calça capri quadriculada de vermelho e branco seguravam cartas escrito com canetinha. Vai Garrett número 47 a gente te ama rei garoto do Maine. Garrett sentiu o coração inflar. De repente, soube que venceria. A garota sem nome era prova disso. Olson soltou um assobio úmido e começou a enfiar e tirar o indicador esticado do punho fechado com um buraco no meio. Garrett achou aquilo algo bem doentio de se fazer. Que se danasse a dica 13. Garrett foi até a beira da estrada. A garota viu o número dele e deu um gritinho. Ela se jogou no garoto e o beijou com tudo. Garrett ficou excitado e suado de repente. Retribuiu o beijo com vigor. A garota enfiou a língua em sua boca 2 vezes, delicadamente. Sem nem perceber direito o que estava fazendo, ele botou a mão em uma nádega redonda da menina e apertou de leve. Advertência. Advertência, número 47. Garrett recuou e sorriu. Obrigado. Claro. Os olhos dela estavam cintilando. Ele tentou pensar em alguma outra coisa para dizer, mas viu o soldado abrindo a boca para dar a segunda advertência. Voltou trotando até seu lugar, ofegando um pouco e sorrindo. Mesmo assim, sentiu-se meio culpado por causa da dica 13. Olson também estava sorrindo. Eu teria aceitado as 3 advertências em troca de algo assim. Garrett não respondeu, mas se virou para andar de costas e acenou para a garota. Quando ela saiu do seu campo de visão, o menino se virou e começou a andar com firmeza. 1 hora até sua advertência ser cancelada. Precisaria tomar cuidado para não levar outra. Mas a sensação era boa. Ele se sentia em forma. Sentia que seria capaz de andar até a Flórida. Começou a andar mais rápido. Hey! MC Vries ainda estava sorrindo. Para que a pressa? Ele estava certo. Dica 6. Devagar e sempre já serve. Obrigado. MC Vries continuou sorrindo. Não me agradeça muito. Eu também vim para ganhar. Garrett olhou para ele, desconcertado. Digo, não vamos transformar isso em uma coisa tipo os 3 mosqueteiros. Eu gosto de você e está óbvio que você faz sucesso com as garotas bonitas. Mas, se você cair, eu não vou te levantar. Ele sorriu para MC Vries, mas seu sorriso pareceu falso. Por outro lado, disse Baker baixinho, nós estamos nisso juntos e podemos muito bem divertir-nos aos outros. MC Vries sorriu. Por que não? Eles chegaram a um aclive e pouparam o fôlego para a subida. Na metade, Garrett tirou o casaco e o pendurou no ombro. Alguns instantes depois, eles passaram pelo suéter de alguém caído no chão. Hoje à noite, pensou Garrett, alguém vai desejar não ter feito isso. À frente, 2 competidores do primeiro pelotão estavam perdendo a vantagem. Garrett se concentrou em levantar e baixar um pé depois do outro. Ele ainda estava se sentindo bem. Estava se sentindo forte. Meu nome é Agnes. Sou o número 49. O seu é Garrett. Número 47. Certo? Garrett olhou para Agnes, que usava óculos e tinha um corte de cabelo militar. O rosto de Agnes estava vermelho e suado. Isso mesmo. Agnes segurava um caderno.
Escreveu o nome e o número de Garrett nele. A letra saiu estranha e tremida, indo para cima e para baixo enquanto ele andava. O garoto trombou com um sujeito chamado Collie Parker, que mandou que ele olhasse por onde andava. Garrett segurou um sorriso. Estou anotando o nome e o número de todo mundo, disse Harkness. Quando olhou para frente, o sol do meio da manhã cintilou nas lentes dos óculos dele, e Garrett precisou estreitar os olhos para ver o rosto do rapaz. Eram 10h30 e eles estavam a 13 quilômetros de Limestone, o que significava que faltavam menos de 3 quilômetros para baterem o recorde de maior distância percorrida por um grupo completo da longa marcha. Você deve estar se perguntando por que estou escrevendo o nome e o número de todo mundo, disse Harkness. Você pertence aos pelotões, palpitou Olson por cima do ombro. Não, eu vou escrever um livro, disse Harkness em tom agradável. Quando isso tudo acabar, vou escrever um livro. Garrett deu um sorriso largo. Você vai escrever um livro caso vença, você quer dizer? Harkness deu de ombros. Acho que é isso. Mas escuta só, um livro sobre a longa marcha do ponto de vista de alguém de dentro pode me tornar um homem rico. MC Vries caiu na gargalhada. Se você ganhar, não vai precisar de um livro para ficar rico, vai? Harkness franziu a testa. Bom, acho que não. Mas seria um livro bem interessante mesmo assim, eu acho. Eles continuaram andando, e Harkness continuou perguntando nomes e números. A maioria dos meninos respondia com boa vontade e brincava sobre o grande livro. Completaram 10 quilômetros. Segundo os rumores, parecia que iam quebrar o recorde. Garrett especulou brevemente sobre por que deviam querer quebrar o recorde. Quanto mais rápido a competição fosse se reduzindo, afinal, melhores eram as chances dos que ficavam. Ele achava que era coisa de orgulho. Também havia um rumor de que uma tempestade estava prevista para aquela tarde. Garrett achava que alguém tinha um rádio. Se fosse verdade, era má notícia. As tempestades no começo de maio não eram as mais quentes. Eles continuaram andando. MC Vries pisava com firmeza, mantendo a cabeça erguida e balançando os braços de leve. Tinha tentado o acostamento, mas o solo solto fizera desistir. Não tinha recebido advertência nenhuma, e se a mochila estava incomodando ou provocando uma assadura, ele não demonstrou. Os olhos estavam sempre fitando o horizonte. Quando o grupo passou por um pequeno amontoado de gente, ele acenou com a boca apertada em um sorriso. Não demonstrava sinais de cansaço. Baker seguiu caminhando, movendo-se com um passo alto que parecia cobrir a distância da passada quando ninguém estava olhando. Balançava o casaco, distraído, sorria para as pessoas que apontavam e, às vezes, assobiava um trecho de uma canção ou outra. Garrett achou que ele parecia capaz de continuar para sempre. Olson não estava mais falando tanto e, de tempos em tempos, dobrava um dos joelhos rapidamente. Garrett ouviu a articulação estalar todas as vezes. Olson estava enrijecendo um pouco, pensou Garrett. Começava a demonstrar os 10 quilômetros caminhados. Garrett avaliou que um dos cantis dele devia estar quase vazio. Olson teria de fazer xixi dali a pouco. Barkovich continuou no mesmo ritmo desajeitado, ora à frente do grupo principal, como se quisesse alcançar os competidores da vanguarda, ora ficando para trás, perto da posição de retaguarda de Seb Beans. Perdeu uma das 3 advertências, mas a ganhou de volta 5 minutos depois. Garrett decidiu que ele devia gostar daquela posição, na beira do abismo. Seb Beans continuou andando sozinho. Garrett não o tinha visto falar com ninguém. Ele se perguntou se Seb Beans estava solitário ou cansado. Ainda achava que Seb Beans cairia fora cedo, talvez primeiro, embora não soubesse dizer por que achava isso. Seb Beans tinha tirado o velho suéter verde e estava carregando o último sanduíche de geleia na mão. Não olhava para ninguém. O rosto dele parecia uma máscara. Eles continuaram andando. Chegaram a um ponto onde a estrada era atravessada por outra, e havia policiais segurando o trânsito para os competidores passarem. Eles saudaram cada competidor, e 2 garotos, seguros em sua imunidade, fizeram caretas com o polegar no nariz. Garrett não aprovou. Ele sorriu e assentiu para agradecer à polícia e se perguntou se ela achava que eram todos doidos. Os carros buzinavam, e uma mulher gritou para o filho. Tinha estacionado no acostamento, ao que parecia esperando para ter certeza de que ele ainda estava na marcha. Percy! Percy! Era o número 31. Ele corou, acenou de leve e acelerou, mantendo a cabeça meio abaixada. A mulher tentou correr para a estrada. Os guardas na parte superior da semi-lagarta enrijeceram, mas um policial segurou o braço dela e a impediu com gentileza. Depois a estrada fazia uma curva, e o cruzamento sumiu de vista. Eles passaram por uma ponte de madeira. Um riacho gorgolejava lá embaixo. Garrett andou perto da murada e, ao olhar por cima dela, viu só por um momento uma imagem distorcida do próprio rosto. Eles passaram por uma placa que informava Limestone 11 km e por baixo de uma faixa ondulando que dizia Limestone tem orgulho de dar as boas-vindas à longa marcha. Garrett achou que devia faltar menos de 1 quilômetro para o recorde. Os boatos voltaram a se espalhar, e dessa vez eram sobre um garoto chamado Curley, número 7. Curley estava com cãibra e já tinha levado a primeira advertência. Garrett aumentou a velocidade e alcançou MC Vries e Olson. Onde ele está? Olson apontou com o polegar para um garoto magrelo de membros compridos e calça jeans. Curley estava tentando deixar as costeletas crescerem. Não estava dando certo. O rosto magro e sério estava cheio de rugas de concentração, e ele olhava para a perna direita. Estava poupando o ar. Perdia ritmo, e seu rosto demonstrava isso. Advertência.
Advertência, número 7. Curley começou a se obrigar a ir mais rápido. Estava meio ofegante. Tanto de medo quanto pelo esforço, pensou Garrett. Garrett perdeu a noção do tempo. Esqueceu-se de tudo, menos de Curley. Ficou assistindo a luta do garoto e percebeu de um jeito meio entorpecido que aquela podia ser a luta dele dali a uma hora ou um dia. Era a coisa mais fascinante que já tinha visto. Curley foi ficando para trás aos poucos, e várias advertências foram dadas aos outros antes de o grupo perceber que os demais competidores estavam se ajustando à velocidade dele, fascinados. O que significava que Curley estava bem perto do limite. Advertência. Advertência, número 7. Terceira advertência, número 7. Eu estou com cãibra. Gritou Curley com voz rouca. Não é justo se a pessoa está com cãibra. Ele estava quase ao lado de Garrett. Garrett via o pomo de Adão de Curley subindo e descendo. Curley estava massageando a perna freneticamente. E Garrett sentia o cheiro do pânico emanando de Curley em ondas, e era como o cheiro de um limão maduro recém-cortado. Garrett começou a abrir distância dele. No momento seguinte, Curley exclamou. Graças a Deus. Está passando. Ninguém disse nada. Garrett sentiu uma decepção ressentida. Era cruel e contra o espírito esportivo, ele achava, mas queria ter certeza de que alguém receberia o bilhete antes dele. Quem quer cair fora primeiro? Segundo o relógio de Garrett, eram 11h05 da manhã. Ele achava que significava que tinham batido o recorde, calculando 2 horas a 6,5 km por hora. Logo estariam em Limestone. Ele viu Olson flexionar primeiro um joelho, depois o outro de novo. Curioso, experimentou fazer o mesmo. As juntas estalaram alto, e ele ficou surpreso de ver o quanto de enrijecimento tinha se espalhado por eles. Ainda assim, seus pés não estavam doendo. Já era alguma coisa. Eles passaram por um caminhão de leite estacionado na entrada de uma estradinha de terra. O leiteiro estava sentado no capô. Ele acenou com bom humor. Mandem ver, garotos. Garrett sentiu uma raiva repentina. Teve vontade de gritar. Por que você não levanta essa bunda gorda para mandar ver com a gente? Mas o leiteiro tinha mais de 18 anos. Na verdade, parecia ter passado de 30. Era velho. Bom, pessoal, podem descansar 5 minutos, disse Olson de repente e arrancou algumas gargalhadas. O caminhão de leite ficou para trás. Havia mais estradas agora, mais policiais e pessoas buzinando e acenando. Alguém jogou confete. Garrett começou a se sentir importante. Afinal, ele era o garoto do Maine. De repente, Curley gritou. Garrett olhou para trás. Curley estava curvado para frente, segurando a perna e gritando. De alguma forma, incrivelmente, ainda estava andando, mas bem devagar. Devagar demais. Depois disso, tudo aconteceu lentamente, como se para acompanhar o jeito como Curley estava andando. Os soldados na parte de trás da semi-lagarta ergueram as armas. A multidão fez um ruído de surpresa, como se não soubesse que era assim mesmo, e os competidores fizeram um ruído de surpresa, como se não soubessem, e Garrett fez um ruído de surpresa junto, mas claro que ele sabia, claro que todos sabiam, era bem simples, Curley ia receber o bilhete dele. As travas das armas estalaram. Os garotos saíram de perto de Curley, espalhando-se como aves assustadas. Ele ficou sozinho de repente na estrada banhada pelo sol. Não é justo! Gritou ele. Não é nada justo! Os garotos competidores entraram em uma área com sombras de um bosque, alguns olhando para trás, outros olhando para frente, com medo de ver. Garrett estava olhando. Precisava olhar. Os poucos espectadores que acenavam ficaram em silêncio, como se alguém os tivesse desligado da tomada. Não é? 4 carabinas dispararam. O som foi bem alto. O ruído se propagou como bolas de boliche, bateu nas colinas e voltou. A cabeça angulosa e cheia de acne de Curley se desfez em uma maçaroca de sangue e massa encefálica e fragmentos de crânio voando. O resto dele caiu para frente na linha branca como um saco de cartas. 99, Garrett pensou, enjoado. 99 garrafas de cerveja na parede, se uma das garrafas por acaso caísse. Ah, Jesus! Ah, Jesus! Seb Beans passou por cima do corpo. O pé escorregou um pouco no sangue, e o passo seguinte dele com aquele pé deixou uma pegada ensanguentada, como uma fotografia em uma revista Official Detective. Seb Beans não olhou para baixo, para o que restava de Curley. Seu rosto não mudou de expressão. Seb Beans, seu filho da mãe, pensou Garrett, você devia ter recebido seu bilhete primeiro, não sabia? Garrett afastou o olhar. Não queria vomitar. Uma mulher ao lado de um ônibus Volkswagen escondeu o rosto nas mãos. Fez barulhos estranhos com a garganta, e Garrett percebeu que conseguia ver a calcinha dela através do vestido. A calcinha azul. Inexplicavelmente, ficou excitado de novo. Um homem gordo e careca estava olhando para Curley, esfregando sem parar uma verruga ao lado da orelha. Ele umedeceu os lábios grandes e grossos e continuou olhando e esfregando a verruga. Ainda estava olhando quando Garrett passou por ele. Eles continuaram andando. Garrett se viu ao lado de Olson, Baker e MC Vries de novo. Estavam reunidos de forma quase protetora. Todos olhavam para frente, os rostos cuidadosamente desprovidos de expressão. O eco dos tiros de carabina parecia ainda pairar no ar. Garrett ficou pensando na pegada ensanguentada que o tênis de Seb Beans tinha deixado.
Ele se perguntou se ainda estava deixando marcas vermelhas, quase virou a cabeça para olhar, mas disse a si mesmo para não ser tolo. Mas não dava para não se perguntar. Ele se perguntava se tinha doído. Ele se perguntava se Curley tinha sentido as balas com pontas de gás o atingindo ou se estava vivo em um segundo e morto no seguinte. Mas claro que tinha doído. Tinha doído antes, do pior jeito, o da ruptura, ao saber que não haveria mais você, mas o universo continuaria igual, ileso e desimpedido. Os rumores que se espalharam diziam que tinham chegado a quase 14,5 km quando Curley ganhou o bilhete. Diziam que o Major estava feliz da vida. Garrett se perguntou como alguém podia saber onde o Major estava. Ele olhou para trás de repente, querendo saber o que estariam fazendo com o corpo de Curley, mas já tinham feito outra curva. Curley ficará para trás. O que você tem nessa mochila? Baker perguntou subitamente a MC Vries. O garoto estava se esforçando para manter um tom casual, mas sua voz saiu aguda e esganiçada, quase falhando. Uma camisa limpa, disse MC Vries. E hambúrguer cru. Hambúrguer cru. Olson fez cara de enjoo. Hambúrguer cru dá uma energia boa e rápida, falou MC Vries. Você pirou. Vai acabar vomitando tudo. MC Vries só sorriu. Garrett desejava ter levado hambúrguer cru. Ele não sabia nada sobre energia rápida, mas gostava de carne de hambúrguer crua. Era melhor do que barras de chocolate e energéticos. De repente, pensou nos biscoitos, mas, depois de Curley, não estava com muita fome. Depois de Curley, como poderia pensar em comer hambúrguer cru? A notícia de que um dos competidores tinha recebido o bilhete de saída se espalhou pelos espectadores, e, por algum motivo, eles começaram a gritar mais alto. Aplausos fracos começaram a estalar como pipoca. Garrett se perguntou se era constrangedor levar um tiro na frente das pessoas e achou que, quando se chegava naquele ponto, a pessoa não ligava mais se algo era ou não constrangedor. Curley não pareceu estar ligando, certamente. Mas ter de se aliviar na frente daquela gente, sim. Isso seria ruim. Garrett decidiu não pensar nisso. Os ponteiros do relógio estavam apontando para o 12. Eles atravessaram uma ponte de ferro enferrujada sobre um desfiladeiro alto e seco. Do outro lado, uma placa informava, entrando no limite da cidade de Limestone, bem-vinda, longa marcha. Alguns garotos comemoraram, mas Garrett poupou o fôlego. A estrada se alargou e os competidores se espalharam por ela confortavelmente, os grupos se afastando um pouco uns dos outros. Afinal, Curley tinha ficado 5 quilômetros para trás. Garrett pegou os biscoitos e, por um momento, girou o pacote de alumínio nas mãos. Pensou na mãe com saudades, mas afastou o sentimento. Ele veria a mãe e Jane Freeport. Era uma promessa. Comeu um biscoito e se sentiu melhor. Sabe de uma coisa? Disse MC Vries. Garrett fez que não. Tomou um gole do cantil e acenou para um casal idoso sentado no acostamento com um cartaz de papelão que dizia Garrett. Eu não tenho a menor ideia do que vou querer se ganhar, disse MC Vries. Não tem nada de que eu precise de verdade. Eu não tenho uma mãe velha e doente em casa, nem um pai que faz hemodiálise, nem nada. Não tenho nem um irmãozinho morrendo corajosamente de leucemia. Ele riu e abriu o cantil. Isso até que faz sentido, concordou Garrett. Você quer dizer que não faz sentido? Essa coisa toda não faz sentido algum. Você não está falando sério, disse Garrett com confiança. Se tivesse que fazer tudo de novo. Sim, eu faria, mas... Ei! O garoto à frente deles, Pearson, apontou. Calçadas. Eles estavam finalmente chegando à área urbana. Casas bonitas afastadas da estrada pareciam olhar para eles do alto de gramados verdes inclinados. Os gramados estavam cheios de gente, acenando e gritando. A impressão de Garrett era a de que quase todo mundo estava sentado. Sentados no chão, em cadeiras dobráveis como os idosos no posto de gasolina, em mesas de piquenique. Até sentados em balanços e cadeiras de balanço. Ele sentiu uma pontada de raiva invejosa. Podem acenar até cair o braço. Eu que não vou mais acenar de volta. Dica 13. Preserve energia sempre que possível. Mas ele enfim decidiu que estava sendo bobo. As pessoas podiam acabar achando que ele era arrogante. Afinal, era o garoto do Maine. Decidiu que acenaria para todas as pessoas com cartazes dizendo Garrett. E para todas as garotas bonitas. As ruas menores e transversais foram ficando para trás. A Rua Sycamore e a Avenida Clark, a Rua Exchange e a Via Juniper. Eles passaram por um mercado de esquina com uma placa da cerveja Narragansett na janela e por uma loja de produtos usados cheia de fotos do Major. As calçadas estavam cheias de gente, mas não lotadas. De um modo geral, Garrett ficou decepcionado. Sabia que as multidões de verdade viriam depois, mesmo assim foi como acender fogos de artifício molhados. E o pobre Curley tinha perdido até aquilo. O jipe do Major apareceu de repente em uma transversal e começou a acompanhar o grupo principal. A vanguarda ainda estava uma boa distância à frente. A multidão celebrou alto. O Major assentiu e sorriu e acenou para as pessoas. Fez um movimento de esquerda volver e bateu continência para os garotos. Garrett sentiu uma emoção subir pela coluna. Os óculos do Major cintilavam no sol do começo da tarde. O Major levou o megafone aos lábios. Sinto orgulho de vocês, garotos. Orgulho. De algum lugar atrás de Garrett, uma voz falou em tom baixo, mas claro. Baboseira.
Garrett virou a cabeça, mas não tinha ninguém lá atrás além de 4 ou 5 garotos olhando para o Major com atenção. Um deles percebeu que estava batendo continência e abaixou a mão, envergonhado, e Seb Beans. Seb Beans nem parecia estar olhando para o Major. O jipe seguiu em frente. Um momento depois, o Major tinha ido embora de novo. Os competidores chegaram ao centro de Limestone por volta de 12:30. Garrett ficou decepcionado. Era basicamente uma cidade com um hidrante. Havia uma área comercial e 3 lojas de carros usados e um McDonald's e um Burger King e uma Pizza Hut e um parque industrial e pronto, acabou Limestone. Não é muito grande, né? Disse Baker. Olson riu. Deve ser um lugar bom para morar, disse Garrett na defensiva. Que Deus me poupe de lugares bons para morar, retrucou MC Vries, mas estava sorrindo. Gosto é que nem cu, disse Garrett sem ânimo. Por volta da 1 da tarde, Limestone era só uma lembrança. Um garotinho todo cheio de pose vestindo macacão jeans remendado andou com eles por quase 1,5 km, depois se sentou e os viu passar. O terreno foi ficando mais acidentado. Pela primeira vez no dia, Garrett sentiu que suava de verdade. A camisa estava grudada nas costas. À direita, nuvens pretas se formavam, mas ainda distantes. Havia uma brisa leve circulando, o que ajudava um pouco. Qual é a próxima cidade grande, Garrett? Perguntou MC Vries. Caribou, eu acho. Ele estava se perguntando se Seb Beans já tinha comido o último sanduíche. Seb Beans havia grudado na cabeça dele como um trecho de música pop que fica se repetindo até você achar que vai enlouquecer. Era 1:30 da tarde. A longa marcha tinha percorrido 29 quilômetros. Qual é a distância até lá? Garrett se perguntou qual era o recorde de quilômetros caminhados só com um competidor fora da jogada. 29 quilômetros parecia uma marca muito boa para ele. 29 quilômetros era um número do qual um homem podia sentir orgulho. Eu andei 29 quilômetros. 29. Eu perguntei, começou MC Vries pacientemente. Talvez uns 50 quilômetros daqui. 50, disse Pearson. Meu Deus. É uma cidade maior que Limestone, falou Garrett. Ele ainda estava se sentindo na defensiva, só Deus sabia por quê. Talvez porque vários daqueles garotos fossem morrer ali, talvez todos. Provavelmente todos. Só 6 competidores da longa marcha tinham terminado depois da divisa estadual de New Hampshire, e só um chegará a Massachusetts, e os especialistas diziam que era como se Ancaron tivesse feito 730 home runs, ou o que quer que fosse, um recorde que jamais seria igualado. Talvez ele também fosse morrer lá. Talvez. Mas era diferente. Solo nativo. Ele achava que o Major gostaria daquilo. Ele morreu em solo nativo. O garoto virou o cantil e viu que estava vazio. Cantil! Gritou ele. Número 47 pedindo cantil. Um dos soldados pulou da semi-lagarta e levou um cantil novo para ele. Quando se virou, Garrett tocou na carabina pendurada nas costas do soldado. Foi furtivo. Mas MC Vries viu. Por que você fez isso? Garrett sorriu e se sentiu confuso. Não sei. Foi tipo bater na madeira, eu acho. Você é um garoto fofo, hey, disse MC Vries. Depois aumentou a velocidade e alcançou Olson, deixando Garrett sozinho, mais confuso do que antes. O número 93, cujo nome Garrett não sabia, passou à direita. Ele estava olhando para os próprios pés, e os lábios se moviam sem som, com ele contando os passos. Estava cambaleando de leve. Oi, disse Garrett. O 93 se encolheu. Havia um vazio nos olhos dele, o mesmo vazio que havia nos olhos de Curley enquanto estava perdendo a luta contra a cãibra. Ele está cansado, pensou Garrett. Ele sabe disso e está com medo. Garrett de repente sentiu o estômago se revirar e se acomodar de novo, devagar. As sombras dos meninos caminhavam ao lado deles. Eram 15 para as 2. Às 9 da manhã, frescas, na grama e na sombra, pareciam ter sido um mês antes. Pouco antes das 2, boatos se espalharam de novo. Garrett estava tendo uma aula prática de psicologia da fofoca. Alguém descobria alguma coisa e de repente todo mundo sabia. Boatos eram criados por respiração boca a boca. Está com cara de chuva. Há uma boa chance de que chova. Vai chover daqui a pouco. O cara do rádio disse que vai chover canivete daqui a pouco. Mas era engraçado como a rede de fofocas costumava acertar. E quando diziam que alguém estava indo mais devagar, que alguém estava encrencado, a fofoca estava sempre certa. Dessa vez, disseram que o número 9, Evin, estava com bolhas nos pés e tinha levado 2 advertências. Muitos garotos haviam recebido advertências, mas era normal. Diziam que as coisas estavam feias para Evin. Garrett passou a notícia para Baker, e Baker pareceu surpreso. O cara negro? Perguntou Baker. Tão negro que parece meio azul? Garrett disse que não sabia se Evin era negro ou branco. Ele é negro, disse Pearson. Apontou para Evin. Garrett viu as bolinhas de perspiração cintilando na pele de Evin. Com certo horror, Garrett viu que Evin estava de tênis de passeio. Dica 3. Nunca, veja bem, nunca use tênis de passeio. Nada vai provocar bolhas mais rápido do que tênis de passeio em uma longa marcha. Ele veio com a gente, disse Baker. É do Texas. Baker acelerou o passo até estar andando ao lado de Evin. Falou com Evin por um tempo.
Em seguida, recuou lentamente para não receber uma advertência. O rosto dele estava sombrio. Ele começou a ter bolhas 3 quilômetros atrás. Começaram a estourar em Limestone. Ele está andando com o pé cheio de pus. Todos ouviram em silêncio. Garrett pensou em Seb Beans de novo. Seb Beans estava de tênis esportivos. Talvez estivesse enfrentando o mesmo problema. Advertência. Advertência, número 9. É sua terceira advertência, número 9. Os soldados passaram a observar Evin com atenção. Os competidores também. Evin estava sob os holofotes. As costas da camiseta dele, intensamente branca em contraste com a pele negra, estavam manchadas de suor, cinza até o meio. Garrett viu os músculos grandes das costas se moverem conforme ele andava. Músculos para durar dias, e Baker disse que ele estava andando com pus nos pés. Bolhas e cãibras. Garrett tremeu. Morte súbita. Tantos músculos, tantos treinos não podiam impedir bolhas e cãibras. O que em nome de Deus Evin estava pensando quando colocou aqueles tênis PF? Flyers? Barkovich se juntou a eles. Barkovich também estava olhando para Evin. Bolhas. Ele falou como se a mãe de Evin fosse prostituta. O que se pode esperar de um preto burro? Essa é a minha pergunta. Sai daqui, disse Baker tranquilamente, senão vou te cutucar. É contra as regras, disse Barkovich com um sorrisinho debochado. Não se esqueça disso, branco azedo. Mas ele se afastou. Foi como se levasse uma nuvenzinha de veneno junto. As 2 da tarde viraram 2:30. As sombras ficaram mais compridas. Eles subiram uma colina longa e, do alto, Garrett viu montanhas baixas, enevoadas e azuis, ao longe. As nuvens a oeste estavam mais escuras e a brisa soprava mais forte, deixando a pele dele toda arrepiada com o suor que secava. Um grupo de homens reunido em torno de uma picape Ford com um trailer atrás gritou descontrolado para eles. Os sujeitos estavam todos muito bêbados. Todos os garotos acenaram para eles, até Evin. Aqueles eram os primeiros espectadores desde o garotinho de macacão remendado. Garrett abriu um tubo de energético concentrado sem ler o rótulo e colocou na boca. Tinha um leve gosto de carne de porco. Ele pensou no hambúrguer de MC Vries. Pensou em um bolo de chocolate com uma cereja em cima. Pensou em panquecas. Por algum motivo sem sentido, quis uma panqueca fria cheia de geleia de maçã. O almoço frio que a mãe sempre fazia quando ele e o pai saíam para caçar em novembro. Evin levou chumbo uns 10 minutos depois. Ele estava no meio de um grupo de garotos quando ficou abaixo da velocidade mínima pela última vez. Talvez achasse que os garotos o protegeriam. Os soldados fizeram bem seu trabalho. Eram especialistas. Empurraram os outros garotos para o lado. Puxaram Evin para o acostamento. Evin tentou lutar, mas não muito. Um dos soldados segurou os braços de Evin nas costas enquanto o outro levava a carabina à cabeça de Evin e dava um tiro. Uma das pernas do garoto tremeu num espasmo. Ele sangra da mesma cor que todo mundo, disse MC Vries de repente. Soou muito alto no silêncio depois do único tiro. O pomo de Adão dele subiu e desceu e alguma coisa clicou na garganta. -2 agora. As chances se ajustaram infinitesimalmente a favor dos que restavam. Houve um pouco de conversa baixa, e Garrett se perguntou de novo o que faziam com os corpos. Você se pergunta demais, gritou para si mesmo de repente. E se deu conta de que estava cansado.